Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar das obras na obra de Deus. Obras que são literalmente trabalho na casa, na construção de um templo, na restauração do mesmo, no reparo de um problema aqui, acolá, em situações que não se tem o que fazer, então os próprios irmãos vão lá, se doam, que é um pedreiro, faz o trabalho gratuito, dá um jeito em arrumar. Isso é uma espécie também de exploração, se a gente parar para analisar. Porque um membro obreiro já contribui para a instituição religiosa, com dízimo, com oferta, com voto. Precisa ainda doar, precisa ainda fazer um trabalho gratuito, se a pessoa é pedreiro ou é servente pedreiro. Certa feita eu ajudei como servente, pegando o carrinho de mão e levando o traço, para fazer uma rampa no terreno ao lado da igreja, já que era íngreme ou inclinado, para que os carros passassem e lá no fundo da igreja estacionassem seus carros. E isto foi feito de bom grado por mim, por outros irmãos e até mesmo pelo próprio pedreiro, que fez de modo gratuito. Na época a gente era bastante leigo, não tinha o conhecimento que se tem hoje. Então eu achava tudo mil maravilhas, uma bênção. Até eu me recordo, se eu não me equivoco, foi numa dessas que eu ajudei, eu falava com um irmão muito antigo, e ele era obreiro e dizia: irmão, eu não tenho o dom da revelação. Eu acho uma maravilha os irmãos que têm, né? Diz que Deus mostra para eles, que nem uma luzinha em cima da cabeça. E ele perguntou para mim se acontecia isso comigo, porque na época eu já estava também revelando. Eu fiquei assim, cá com os meus botões pensando. Então, de fato, eu não tenho dom de revelação, porque eu nunca vi uma estrelinha na cabeça da pessoa para confirmar que é ela. E ele era um senhor já de idade, então acreditava naquilo piamente. Gostava muito dele. E ele ficava realmente incomodado com isso. Curioso me lembrar também disso. Isso serve para um próximo vídeo para a gente falar. O que eu quero aqui é falar necessariamente da obra. Então você trabalhava ali, consertava uma luz, consertava o tempo, consertava o forro, fazia uma rampa para o estacionamento, fazia a jardinagem, sem falar das próprias irmãs, que limpava a igreja, ou os irmãos, porque lá das irmãs limpava-se o banheiro das irmãs, lá dos homens, os obreiros ou os irmãos. E eu às vezes cheguei a contribuir, principalmente numa época que meu tio virou dirigente, então eu participava praticamente de tudo. E nesse tempo eu fazia até de bom grado, porque eu via que até meu próprio tio que estava na frente da obra não usufruía de benesses da igreja, era bastante zeloso, obediente. Vinha a receita, que na época girava em torno de 7 a 10 mil, uma congregação com 40 membros. Claro que os que vinham de outras igrejas e católicos era que davam mais, a receita era mais dos que eram visitantes, e ele pegava o básico que podia para reparo da igreja, o restante mandava tudo para São Paulo. Então era quase 5, 6 mil. Era muito agradável para eles lá em São Paulo o que esse tio fazia. Ele inclusive que conseguiu pedir para Débora a liberação para fazer, logo depois acabou saindo, para fazer o conserto na própria estrutura do telhado da igreja, que estava para cair mesmo, e fizeram uma estrutura melhor de metal.
E a gente via que era tudo assim, todo mundo fazia tudo certinho. Eu não vou dizer que as pessoas que ali estavam fazendo estavam equivocadas, porque estavam na cegueira, assim como eu também. Muitos dirigentes faziam também para Deus, não cobravam. Teve alguns que se aproveitavam da boa fé, sim. Dirigentes que, em vez de pegar do dízimo ou do voto o dinheiro, ainda pedia em trabalho secular, um trabalho gratuito sem contraprestação pecuniária. Isso é muito lamentável, pois o camarada já deu dízimo, deu voto, agora vai também trabalhar de graça. Porque se fosse para contratar um obreiro, era dinheiro, né? Teve alguns momentos que certo dirigente pedia saco de cimento, tijolo, para membros ou quem estava participando a dar. E eu ficava pensando com aquilo, e o dinheiro do dízimo, o que faz com isso? Do voto, tem que mandar para São Paulo, tem que ficar retido um pouco aqui. Essas contribuições, espontâneas ou não, obrigatórias, como dízimo, era para sair dali exatamente o gasto para reparo do templo, era o que ocorria no passado no povo de Israel, e o povo não tinha essa compreensão. Então era explorado duas vezes. Quem ganhava com tudo isso, obviamente, as grandes cúpulas, a diretoria, família Miranda, no caso da PDA que eu estou falando, né? Se for outra igreja, está ganhando a outra liderança. Ou se no meio do caminho era intermediado da sede setorial ou regional que tinha na época, ou estadual. Então é uma exploração muito grande. Ainda tinha aqueles irmãos de fé que diziam assim, eu estou fazendo aqui um voto para Deus, consertar isso aqui para a igreja de graça e Deus vai me retribuir. Às vezes alcançava graça mesmo. Deus honrava a fé, a sinceridade. E eu fico pensando, mas essas pessoas não fizeram necessariamente para Deus. Fizeram para uma instituição religiosa, para determinada família, para determinada diretoria, que é de fato a detentora do poder, que é de fato a proprietária desses templos. Porque fazer para Deus é fazer para o próximo. Por exemplo, o ser humano é um amigo, um conhecido, está passando necessidade, lá em casa está difícil, tanto eu queria rebocar a minha casa, está chovendo. Por que o irmão não pode ir lá perder talvez uma semana para rebocar o muro ou a casa de alguém por perto que não tem condições, ou consertar uma calha? Isso sim é fazer um bem para alguém e não para tempo. Por mais que os outros vão estar lá, vão estar num local bonito e tal, é interessante sim, mas porque também não ter essa visão, eu acho muito mais altruísta, mais de Deus, um trabalho muito mais abnegado, desprovido de interesse, esse de ajudar o próximo, de unir os irmãos, pegar os dízimos e fazer uma casa para o necessitado, para os povos necessitados, do que investir em tempo que, como o próprio Cristo disse, nem pedra sobre pedra ficará aqui, que não será derribada. O templo somos nós, o Deus vivo. Ajudar o próximo são pessoas. A obra de Deus são pessoas. Então eu estou falando aqui da obra na obra de Deus. A obra correta na obra de Deus seria o quê? Ajudar pessoas. Não quatro paredes, não instituição, não empresas de família ou empresas e igrejas. Mas quando que o povo vai ter essa mentalidade? É difícil, só se o Espírito Santo alertar, só se a pessoa também tiver interesse em buscar, em perquirir informações, aí com toda certeza ela vai ter o maior esclarecimento e se emancipar das burrices que fez. Pois é muito fácil. Eu crio uma igreja, não preciso pagar imposto, os irmãos tudo fazem, os irmãos fazem tudo, eu não faço nada e fico só recebendo. E cada vez mais aumentando o meu patrimônio. Por esses e por muitos outros motivos é que eu não quero criar uma igreja com CNPJ, ter um templo físico
Porque o camarada vendo dinheiro pode ser o mais vigilante possível. Ele se deixa seduzir. O poder sobe a cabeça. Ele se corrompe. Começa a servir metade Deus Mamon e metade Deus Jeová. E Jesus disse que isso é inconcebível, que não dá para isso ocorrer. Então está aí um relato curioso. Deixe nos comentários se você já não fez isto, já não ajudou no reparo de uma igreja, já não consertou, já não limpou a casa de Deus, entre aspas, já não fez muito e não recebeu nada. Quando está desempregado, não recebeu ajuda da própria instituição, da diretoria dessa instituição, não recebeu uma ajuda de um irmão, que ele ajuda mais a igreja do que pessoas, que ele ajuda mais o templo do que fazer um trabalho bem feito para as pessoas necessitadas. São questionamentos que a gente pode fazer. Na minha opinião, atualmente, muitas coisas se fazem de uma maneira em vão, debalde. Não é o trabalho para o Senhor, é o trabalho para a instituição. E eles tendem a me enganar, dizendo, não, o que você está fazendo é para Deus. Não é para sustentar a família. Eu falei no vídeo anterior sobre as exigências de obreiro. E uma das exigências de obreiro é você assinar um termo abdicando dos seus direitos trabalhistas, dizendo que você está trabalhando de modo voluntário. Então, quer dizer, você tem que trabalhar tudo de modo voluntário. Voluntarismo, sem ganhar nada. Os outros ganhando. Você aqui na parte de baixo da pirâmide, sustentando os malandrões do Evangelho. É muito lindo isso, né? Vamos para o 7. Enquanto que o povo não tem conhecimento, leva chibatadas, chicotes, de várias formas. E eu vou voltar em breve com esses assuntos. É só me lembrar. Isso serve para a gente aprender alguma coisa, alguma lição, não é verdade? Deus abençoe e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.